É possível os mortos se comunicarem com os vivos? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver? A paz do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Crescendo com a Bíblia. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em Teologia com pós-graduação em Novo Testamento e já dou aula de Bíblia há mais de 20 anos. Que bom que você está aqui comigo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já dê um like agora no comecinho para você não esquecer. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a pitonisa de Endor. Quem já leu sobre isso? Se você já leu, escreva aí nos comentários. Eu já li sobre essa história e fiquei com muita dúvida. É isso mesmo, a maioria das pessoas que leem ali em 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao 15, sobre a pitonisa de Endor, sempre ficam com dúvidas sobre se verdadeiramente Deus permitiu que Samuel voltasse dos mortos para falar com Saul. E agora, eu já quero logo, em primeiro lugar, né, antes de iniciar aqui a nossa resposta, a nossa pesquisa, eu quero dizer que eu não estou com este vídeo sendo contra, né, desrespeitando a nenhuma religião, a nenhuma crença. O que nós estamos fazendo aqui é mostrando o que a Bíblia diz sobre isso. Se você acredita na Bíblia, que você possa ter aí um bom aproveitamento. Se você não acredita, nós respeitamos, mas nós acreditamos na Bíblia e para nós o que importa é saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E uma coisa muito importante quando a gente já inicia sobre esses temas, das curiosidades, daquilo que a Bíblia não traz assim de forma muito clara, é você entender o significado das palavras. É tão importante, eles trazem luz àquilo que está obscuro. Sempre quando você estiver tendo dúvida sobre uma determinada passagem bíblica, uma determinada história, um fato, uma narração da Bíblia, comece buscando o significado das palavras. E a primeira que nós trouxemos aqui é a palavra pitonisa. Ela vem de piton, que é ou pitia, que no grego significa serpente. Então, quando fala pitonisa de Endor, significa a serpente de Endor. E é uma referência a uma vidente do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. Na antiguidade, esta mulher ela possuía o dom de profecia e ela era chamada de pitonisa, ou adivinha, clarividente, profetisa, bruxa ou feiticeira, sendo na maioria das vezes mensageira dos deuses. Então, era assim que as bruxas, as videntes, as feiticeiras e até eram chamadas de profetisas, eram conhecidas na antiguidade como pitonisas. No caso da pitonisa de Endor, ela foi procurada para invocar os mortos, o que também é conhecido como necromancia, ou vem de necros, morte, e manteia, que é adivinhação. Então, a necromancia é adivinhação através dos mortos e é uma prática utilizada pela magia negra, a necromancia. E Endor? Endor é um vale que ficava no vale de Jezreel, é uma cidade, na verdade, que ficava no vale de Jezreel e ficava entre a colina de Moré e o Monte Tabor. Esse vale, ele é muito famoso na Bíblia. Ele ficava na rota que atravessava a Terra Santa, entre o Mar Mediterrâneo e a oeste o Vale do Jordão. Ele ficava na rota que atravessava a Terra Santa, entre o Mar Mediterrâneo a oeste e o Vale do Jordão a leste. Pronto, corrigi.
O que acontece? Ele ficava justamente no meio do caminho, entre aqueles que estavam atravessando a Terra Santa, do Jordão para o Mar Mediterrâneo. O Vale de Jezreel ficava no meio, e Endor, a localização de Endor era bem neste vale. Este vale é muito famoso, tiveram alguns acontecimentos importantes nele no passado e ainda terão no futuro. A principal estrada ligando o Egito e a Mesopotâmia passava também por este vale, e muitas batalhas ocorreram ali, justamente por ser um vale muito extenso. Quero que você depois pesquise aí, eu não vou ler porque nosso vídeo vai acabar ficando muito longo e não é essa a nossa intenção. A gente quer passar aqui um vídeo bem rapidinho sobre a pitonisa de Endor, e eu quero que você anote aí, ó, Juízes 1, 22 e 27, acontece ali uma batalha, também Juízes 5, 19, depois 2 Reis 23, do 29 ao 30, acontece outra batalha ali, e o último grande conflito naquela mesma região será a batalha do Armagedon. Está profetizado em Ezequiel 38, Joel 3, do 9 ao 14, Zacarias 14, do 2 ao 5, e por fim em Apocalipse 16, do 14 ao 16. São os lugares que falam dessa batalha final, a batalha do Armagedon. Se você tem dúvidas sobre Apocalipse, se você tem dúvidas sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre essas importantes batalhas, coloca aí nos comentários que eu vou ter um grande prazer de preparar um vídeo bem especial te explicando e trazendo luz à sua dúvida, clareando a sua dúvida para que você venha ter muito mais entendimento da palavra de Deus. Na minha igreja, onde eu dirijo, eu e meu esposo, nós temos uma frase na parede que diz assim: quem aprende, cresce. E quanto mais você aprende da palavra, mais você cresce na presença dele. Uma outra coisa que acontece também nesse episódio de Saul e a pitonisa é Saul buscar a resposta de Deus. Ele busca incessantemente que Deus fale com ele. Ele quer uma resposta de Deus se ele deve ir à guerra ou não. Samuel já não estava mais entre eles e ele tenta de muitas formas ouvir Deus, mas Deus não lhe responde. E uma das coisas que ele tenta é o Urim e o Tumim. Esclarecidos esses detalhes, nós vamos ao texto, e lá em 1 Samuel 28, 6, eu vou até pegar aqui a minha Bíblia e ler para vocês. Lá em 1 Samuel 28, 6, ele vai mostrar que ele consulta o Urim e o Tumim. E tem pessoas que não sabem o que é isso, mas hoje nós vamos descobrir. Diz assim: e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. É isso mesmo. E o que é este Urim? Urim e Tumim é um nome dado a um processo de adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. É uma expressão proveniente do hebraico e significa luzes e perfeições. A segunda visão judaica, o Urim e o Tumim, remonta a uma prática sacerdotal, onde as duas pedras eram colocadas no peitoral do sumo sacerdote, contendo uma face a resposta positiva e na outra face a resposta negativa. A antiga tradição hebraica afirma que, ao ser positiva a resposta de Deus, luzes sobrenaturais de várias cores acendiam-se nas 12 pedras preciosas que se encontravam no peitoral do sacerdote. Então, só para você entender melhor, Urim e Tumim eram pedras utilizadas pelos israelitas num tempo bem antigo, onde eles ali buscavam uma resposta positiva ou negativa de Deus sobre algo. Era colocado sobre o peitoral do sacerdote e ali a pergunta era feita. De algo sobrenatural acontecia. Se a resposta fosse positiva, essas luzes apareciam e as pedras se moviam, sendo positivo ou negativo. Havia ali o lado específico para isso.
e o sacerdote saberia na hora interpretar se a resposta de Deus era sim ou era não. Então, para os irmãos entenderem que Saul tentou a resposta de Deus, por profetas o Senhor não respondeu, por sonhos o Senhor não respondeu, e nem mesmo pelo Urim e o Tumim, que já era uma prática muito conhecida deles para se consultar a Deus, ainda assim Deus não responde. Então ele apela para uma última alternativa. Alternativa essa que havia sido condenada por Deus, e ele mesmo, o próprio Saul, havia expulsado as feiticeiras, pitonisas, adivinhadoras que havia no meio do povo de Israel. E aí vem a grande pergunta. Quando ele a procura, os irmãos conhecem a história, eu não vou ler, eu quero que você leia, eu quero que você vá, seja curioso e vá lá e leia a história. Mas para aqueles que já leram, sabe que está escrito que Samuel subiu, a feiticeira fez Samuel subir, e Samuel fala com Saul e ainda profetiza. E essa é a grande dúvida das pessoas. O que aconteceu ali? Será que realmente foi Samuel? E aí eu vou ler aqui para vocês as 3 grandes perguntas que surgem quando as pessoas leem esse texto. A primeira é: de fato, Samuel apareceu? Será que Deus permitiu? Foi uma permissão de Deus que Samuel aparecesse ali para dar aquela profecia, vamos imaginar assim, da última palavra forte contra Saul, dizendo assim: o que você fez? Você é louco. Será que Deus permitiu? A segunda pergunta que se fazem é: foi um teatro? Uma armação da própria pitonisa? Ela ali, assim como ela fazia com todos os seus outros clientes, ela os enganava para pegar o seu dinheiro? Será que foi isso? E o terceiro, foi um espírito enganador que se apresentou se passando por Samuel ao ponto de enganar a própria pitonisa? Porque a Bíblia diz que ela também se assusta quando ela percebe algo diferente acontecendo, ela percebe um movimento estranho acontecendo e ela diz: você é Saul. É revelado para ela de que quem estava ali era Saul, mesmo que Saul estava disfarçado. Então, sempre que nós estamos ali na classe de teologia, ou pregando, ou na igreja, as pessoas sempre nos procuram com essa dúvida. E eu tenho certeza que essa também era a sua. Responde aí nos comentários: sim, esta era a minha dúvida. Porque se era, olha, vou te falar, hoje você vai deixar de ter essa dúvida, porque eu vou te esclarecer exatamente o que aconteceu. Vamos para a defesa à luz da Bíblia. Você acredita na Bíblia? Você crê que a Bíblia tem as respostas verdadeiras para as suas dúvidas? Você acredita que a própria Bíblia pode explicar o que aconteceu ali? Muito bem. A primeira coisa, a Bíblia, ela condena a feitiçaria e a comunicação com os mortos. Tanto a feitiçaria, da forma como vocês já conhecem, como a necromancia, que é a consulta aos mortos, utilizar-se dos mortos para usar de adivinhação. Lá no livro de Deuteronômio, eu vou ler apenas um pouquinho, não tem como eu ler muito, porque para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 18, se você puder acompanhar, você acompanha aí, livro de Deuteronômio, a partir do no capítulo 18, a partir do versículo 9, nós vamos ler alguns versículos aqui. Capítulo 18, versículo 9, ele diz assim, olha o que diz a palavra de Deus: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar
pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, teu Deus. É abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Olha que resposta linda, espetacular da parte de Deus com relação a quem pratica tais coisas. E esse texto bíblico, ele traz uma outra resposta. Não sei se era também uma pergunta que você já havia feito para alguém, mas para mim já foi feita. Muitas pessoas já me perguntaram assim: por que Deus matou aqueles povos? Por que Deus os expulsou? Usou o povo de Israel para ir expulsando aquele povo para fora da terra, matando e exterminando todos. Mas que Deus é esse? Que Deus faz uma coisa dessa? E você viu que aqui Deus diz o porquê que ele fez isso. Ele expulsou aquele povo de diante da face de Israel, justamente por causa destas práticas: adivinhação, feitiçaria, necromancia, agoreiros, todas essas práticas, passar seus filhos pelo fogo, entregar seus filhos para os deuses pagãos. Todas estas práticas foram as práticas que Deus abominou e por isso os expulsou da terra. Agora me responda, se aqui em Deuteronômio 18, Deus diz que isto é uma abominação para ele, quem consulta os mortos, ele diz, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Se ele está dizendo que tudo isso é abominação e ele está expulsando o povo dessa terra por causa disso, como o mesmo Deus lá na frente vai permitir que um servo santo seu, que era Samuel, volte dos mortos pelo pedido ou pelo poder de uma feiticeira, pela autoridade de uma feiticeira? Você acha que Deus, ele tem dupla personalidade? Que uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz. Você acha que Deus não tem caráter? Que uma hora ele diz que algo é errado e outra hora ele está fazendo aquilo que é errado? Você acha que Deus é mentiroso? Que Deus é enganador? Pois eu vou lhe dizer, a Bíblia diz que em Deus não há dúvida, não há sombra de dúvida nem variação. Deus não muda, ele é o mesmo que mandou Moisés escrever aqui em Deuteronômio 18, dizendo que ele abomina a necromancia. Quem consulta os mortos é o mesmo que não permite que Samuel saia do seu descanso por um chamado, por uma mandinga de uma feiticeira. Só por essa resposta, por esse texto bíblico, você já pode ter certeza de que ali não era Samuel. Não foi Samuel quem foi visto ali, se é que alguma coisa foi vista. Mas nós temos ainda outros textos bíblicos que continuam testificando de que verdadeiramente ali houve um engano, um embuste, houve ali uma maracutaia, e você vai saber de quem foi. Após a morte, segue-se o juízo, ou seja, a morte é o fim. Hebreus 9, 27, vou pedir para você ler na sua Bíblia, onde o escritor aos Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Foi dado ao homem, eu vou abrir para que você veja que
que a palavra de Deus, ela não traz apenas uma única resposta, ela traz até mais de uma resposta, se você souber pesquisar bem. Livro Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus, no seu capítulo 9, e o versículo é o 27, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Eu tive que ler os dois versículos porque o primeiro fica incompleto, mas o ponto-chave é dado ao homem, ao todo ser humano, morrer uma única vez. Ou seja, aqui já quebra também aquela linha de pensamento sobre a reencarnação, que o indivíduo morre, aí nasce de novo, aí morre, nasce de novo. Biblicamente isso não existe. Se você crê na Bíblia, você crê que isto é verdade. Se você não crê, eu respeito a sua opinião, mas eu creio e estou falando para pessoas que crerem. A ordem é que o homem morra uma única vez. Após isso, vem o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. O juízo que foi definido quando ele estava em vida. O juízo não é definido após a morte. Após a morte, segue-se o juízo. Ou seja, o juízo que já estava definido em vida. É antes de morrer que eu decido qual será o meu juízo. Se eu aceito Jesus como Salvador, o meu juízo é o céu. Se eu sou uma pessoa que vivo com práticas pecaminosas, inclusive estas citadas aqui em Deuteronômio, consulta aos mortos, feitiçaria, todas essas coisas que eu não vou repetir, eu já estou ali determinando qual é o meu juízo. Nós vamos ver aqui também um outro texto. Os mortos não podem voltar. Vamos ver, existe mais textos sobre isso, mas vamos ver aqui, 2 Samuel 12, é um exemplo muito bom que tem aqui na Bíblia sobre os mortos não poderem voltar, porque nós temos aqui a fala de Davi. 2 Samuel 12, e o versículo é o 23, 2 Samuel 12, nós vamos ver aqui, ele diz assim: porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Esta é uma frase, né? É uma expressão feita por Davi quando ele estava jejuando e orando pelo seu filho, o seu primeiro filho com a Batseba, que veio a falecer. E após o seu falecimento, ele se levanta das suas orações, toma banho, troca de roupa e vai comer. E as pessoas estranham, porque dizem assim: ué, mas agora que era a hora de você chorar, lamentar, se cobrir de cinza, rasgar suas vestes, você fez isso enquanto a criança estava viva, e agora que ela morreu, você não está fazendo? E ele falou: é porque agora não adianta mais. Enquanto ela estava viva, ainda tinha esperança de Deus mantê-la viva, de Deus não tomá-la. Mas agora que ela faleceu, não há mais o que fazer, porque eu não posso trazê-la de volta. Sou eu que irei ao encontro dela. E estas palavras de Davi são fiéis e verdadeiras. Os mortos não podem voltar. E aí você vai se lembrar dos textos de Lucas 16, 30 e 31, que diz sobre aquela sugestão que o rico, né? É a história de Rico e Lázaro. Não é uma parábola, na verdade é uma história, é um fato
Quando é uma parábola, o Senhor Jesus ele discrimina como parábola, mas neste caso não. Lá você vê que o rico ele dá uma sugestão a Abraão de que envie Lázaro de volta dos mortos para falar com os vivos. E veja qual é a resposta. Ele diz assim: e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa é a resposta de Abraão. Não é se algum dos mortos volte e dê algum aviso, dê ali alguma profecia. Não, ele diz, isso não é possível. Se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, representando ali as escrituras, quanto mais acreditariam se um morto ressuscitasse. Então os mortos não podem voltar como almas penadas, mas um morto pode ressuscitar. Voltar como um espírito não, mas ressuscitar sim, porque nós vemos na Bíblia muitos exemplos de ressurreição de mortos. Então, para você entender que em nenhum desses lugares há comprovação, nem que seja uma brechazinha dizendo que os mortos podem voltar para falar com os vivos ou ainda entregar mensagens. E por último, os demônios não podem usurpar a autoridade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vamos ler Isaías 8:19. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, com todo o seu poder, jamais iria dar autoridade a um demônio para dizer se um servo dele iria ou não voltar dos mortos. Você acredita que Deus ia dar essa autoridade para o inimigo? Para dizer, sobe Samuel, sobre a minha autoridade? Porque a feitiçaria, a necromancia é sim obra do inimigo. E ele, se isso tivesse acontecido verdadeiramente, se o próprio Samuel tivesse vindo dos mortos, essa autoridade teria sido dada ao inimigo, teria sido dada a Satanás. Mas Deus não dá esta autoridade para eles. Isaías capítulo 8, versículo 19, que diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ia aos mortos? Eu vou ler novamente. Caso você não tenha entendido, eu dei uma trupicada aqui na palavrinha, eu vou ler de novo para você. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Sabe o que Isaías está dizendo assim? Isso é um absurdo. Um povo que tem o Deus que nós temos, o Deus verdadeiro, iria consultar mortos? A favor dos vivos, se consultaria mortos? Sabe o que é isso? Isaías está dizendo, isto é loucura. E por fim, esse episódio de Saul com a pitonisa marca a desobediência final de Saul, sua total separação de Deus, que resulta na sua morte no dia seguinte. Na perspectiva bíblica geral, conforme o caso de Rico e Lázaro, os mortos não retornam para falar com os vivos. Ou seja, o que aconteceu no episódio lá do livro de Samuel,
Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 1 ao 5, é uma artimanha do inimigo que tanto pegou a pitonisa como pegou Saul. Quem escreve esta história não é Samuel. Mesmo estando registrado no livro de Samuel, quem escreve este acontecimento é provavelmente um cronista do rei que o acompanhava nas suas batalhas. Isso era muito comum, muitos reis possuíam cronistas que os acompanhavam para relatar os seus feitos. E provavelmente ele apenas descreveu o que ele testemunhou e viu e ouviu do fato acontecido, porém foi um embuste, um engano do diabo. O que você que conhece a Deus sabe que ele é mentiroso, pai da mentira desde o princípio. Espero que você tenha gostado. Se ficou com dúvida, coloca a mensagem aí nos comentários que eu vou ter um grande prazer de te responder. Se você concorda, dê um joinha. Se não concorda, discorda, pode dar um dislike mesmo, não tem problema. Contanto que você participe, coloque seus comentários. Se quiser também mandar esse vídeo para alguém, você vai estar ajudando o nosso canal e espero que Deus continue te ajudando e te abençoando. E continua aqui com a gente vendo os nossos vídeos, porque quem aprende, cresce.